Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa semana nós tivemos aí como conteúdo a exclusão do crédito tributário, né? Que é um tópico bastante importante, tá? Ele aborda tanto a isenção quanto a anistia e como eu tenho feito, eu vou falar de uma forma mais sucinta, né? Mas pelo menos para abordar em fala com vocês esse assunto, para tentar esclarecer alguns pontos. Sempre lembrando a importância de vocês acompanharem pelo material escrito que foi enviado, pelas doutrinas de apoio, pelos e-books da biblioteca e por todos os artigos, né, e materiais que estão sendo enviados para vocês, ok? Bom, gente, a exclusão do crédito tributário, ela é o terceiro grupo, né, de situações que podem ocorrer depois que o crédito já está constituído. Então, nós passamos pela suspensão, depois pela extinção e agora a exclusão. A exclusão, ela está prevista lá no artigo 175 do CTN e ela vai abranger tanto a isenção quanto a anistia. São só duas espécies ou duas modalidades de exclusão, mas muito utilizadas, muito comuns, né? Então, por isso a relevância e a importância deste conteúdo para vocês. O primeiro ponto, né, a ser questionado em relação à exclusão é como que ela se caracteriza ou qual é o seu âmbito, né? Em qual âmbito se encontra a exclusão. E nós temos a doutrina discutindo se a exclusão está no âmbito da incidência tributária ou da não incidência tributária, né? Ou seja, há de fato um fato gerador, uma obrigação tributária constituída, ou, e aí seria o âmbito da incidência, ou será que a isenção existe exatamente, ou anistia, enfim, para impedir a ocorrência de um fato gerador e, portanto, nem sequer abre aquela linha tributária que eu sempre faço com vocês. Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação, lançamento, crédito e etc, né? Será que ela se enquadra nessa linha de incidência ou será que, na verdade, as hipóteses de exclusão impedem que essa linha ocorra? E o que a gente coloca para vocês é que o posicionamento dos tribunais pátrios, né? E eu vou falar diretamente aí sobre a doutrina, a corrente, perdão, que prevalece no tribunal. O entendimento hoje, inclusive do STF, é no sentido de que a isenção e a anistia, elas se encontram no âmbito da incidência tributária. Ou seja, ocorre o fato gerador, ocorre a obrigação tributária, a formação de um vínculo jurídico com a administração, todavia há a incidência de uma dessas modalidades de exclusão de crédito para dispensar o pagamento, seja do tributo, seja da multa, como a gente vai verificar adiante, ok? Então, o entendimento hoje, adotado pelo STF, em que pese não ser o entendimento da doutrina mais contemporânea, mas o entendimento hoje adotado pelo STF é que se encontra a exclusão ou as hipóteses de exclusão se encontram no âmbito da incidência e, portanto, se caracterizam como meras dispensas de pagamento, perfeito? Algumas regras são comuns, tanto à isenção quanto à anistia. Daqui a pouco a gente vai ver como que essas espécies se diferenciam, mas fato é que algumas regras se aplicam de igual modo a elas. E a primeira e talvez mais importante regra é a regra da legalidade. Tanto a isenção quanto a anistia, pessoal, elas representam, de certa forma, renúncia de receita. E se ela representa renúncia de receita, necessariamente deve estar previsto em lei, né? Tanto a isenção quanto a anistia devem estar previstas em lei. Qual lei, Vanessa? Se a lei que institui o tributo é uma lei ordinária, ele vai ser isento ou ele vai ser anistiado por uma lei ordinária. Se por lei complementar, será assim por meio de lei complementar. Então, há essa dualidade. A lei que institui é a lei que isenta ou a lei que anistia, perfeito? Mas sempre tem que existir uma lei, até porque, como a gente sempre fala, os benefícios fiscais, eles atingem o orçamento público, que é uma lei. Então, é necessário que passe pelo controle do Poder Legislativo a concessão de qualquer benefício que vá representar para o Estado uma renúncia de receita pública. Tranquilo? Perfeito? Ok? Então, essa regra se aplica tanto à isenção quanto à anistia.
A regra da competência, também uma regra comum, né? Que diz lá o seguinte, olha, qual ente é competente para conceder a isenção e para conceder a anistia? E a regra é a autonomia, o que significa dizer que o ente que cria é o ente que isenta, é o ente que anistia. Ou seja, se é um tributo municipal, é o município que vai isentar ou anistiar. Estadual é o estado e federal é a União. Tranquilo? Essa é a regra, a isenção autônoma e a anistia autônoma. Todavia, a isenção ela pode ser heterônoma, como a lei prevê, seguindo alguns requisitos, maiormente quando existe algum convênio, né, entre os entes da federação e há, portanto, uma definição de que, por exemplo, a União venha conceder isenção sobre tributos estaduais ou municipais, ok? Por meio de convênios, então, estabelecidos. Mas essa isenção heterônoma, ela é uma exceção. A regra é que vai ser competente para isentar ou anistiar o ente que cria o tributo. A terceira regra comum é a questão das obrigações acessórias, né? Que significa o seguinte, a existência de uma hipótese de exclusão não necessariamente atinge as obrigações acessórias. Estas se mantêm incólumes, intocáveis, até porque elas se referem à fiscalização, lembram disso? Né? Então o Estado precisa fiscalizar para ele poder, inclusive, controlar o quanto de receita pública ele está renunciando, tranquilo? E a última regra comum seria a questão da literalidade, né? As regras de exclusão de crédito, artigo 111 do CTN, elas se interpretam de forma literal. Por que, Vanessa? Ora, porque representa um renúncia de receita. A lógica é a mesma. Então, a gente não pode, por exemplo, aplicar uma analogia, né? Para poder estender um benefício de isenção ou estender um benefício de anistia. Perfeito? Literalidade no momento da interpretação. E é isso, gente. Então, quais são as duas modalidades? Isenção e anistia. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre a isenção. A isenção, gente, é a modalidade de exclusão que dispensa o pagamento do tributo em si. E a primeira coisa que a gente precisa conversar é, via de regra, quando uma lei isentiva é publicada, ela dispensa o pagamento do imposto. Ela só vai dispensar o pagamento de taxas, contribuições, se ela for expressa neste sentido. Se for uma lei genérica que venha, por exemplo, isentar os tributos municipais, sem mencionar taxas e contribuições, ela está isentando tão somente os impostos, ok? Que é a espécie tributária regra da isenção atingida, via de regra, pela isenção. A segunda questão é a seguinte: se a isenção é a dispensa do pagamento de um tributo, então significa dizer que ela atinge quais tributos, quais impostos? Aqueles que foram constituídos anteriormente à sua vigência, lembrando sempre que é necessário uma lei autorizativa, ou aqueles tributos constituídos após a sua vigência. Bom, seguinte, turma, via de regra, ela atinge os tributos instituídos por lei anteriormente à sua vigência. Todavia, atinge os fatos geradores futuros, né? Ela tem uma vigência prospectiva, ela vai isentar daqui para frente. Então, o Estado, por exemplo, edita uma lei isentando o ICMS de determinado produto. Ora, isso vai valer para os fatos geradores que ocorrerem a partir do início da vigência da lei isentiva. Ele não vai isentar aquilo que já passou. Ele vai isentar aqueles novos fatos, embora o ICMS já existisse antes da vigência da lei isentiva. Perfeito? Então, via de regra, ele tem esse efeito, né, ex nunc, para frente, prospectivo. Perfeito? Né? Então, além de atingir só impostos, efeitos quase sempre prospectivos. Na verdade, sempre prospectivos. Beleza? Como que pode ser concedida a isenção? Bom, a isenção ela pode ser concedida de duas formas. De forma geral, né? Ou de forma individual. O que é a isenção geral? O Estado, de repente, publica, então, uma lei determinando a isenção de determinado produto. Todos que formos adquirir esse produto, todos os fornecedores que forem comercializar esse produto serão automaticamente atingidos. É uma lei geral, uma lei que concede a isenção sem condições, né?
sem estabelecer requisitos a serem cumpridos. E aí a própria lei que autoriza a concessão também a concede. Então, quando a isenção ela é concedida de forma geral, ela é autorizada e concedida por lei. Perfeito? Né? São as isenções mais comuns, quando o Estado vem estabelecendo isenções e acaba atingindo a todos de forma indiscriminada, né? De forma quase que automática. E a isenção individual, Vanessa? Ora, é aquela que é implementada tão somente se o contribuinte cumpre determinadas condições estabelecidas por lei. De repente, então, o município vai conceder a isenção de IPTU para uma região que foi atingida por uma enchente, para poder auxiliar, então, a população. É necessário que eu comprove que eu estou naquela região, que a minha residência foi atingida por essa enchente, para que eu faça jus a esse benefício. Então, vejam bem, na individual, há uma lei que autoriza e que estabelece os requisitos. Todavia, a isenção não é concedida por essa lei. Ela é concedida por quem? Pela autoridade competente, que vai despachar. Ok, a Vanessa atende os requisitos necessários para um implemento, por exemplo, dessa isenção de IPTU, né? Exemplo também comum, empresas que vão, por exemplo, se instalar no Distrito Industrial de Poços de Caldas e o município vai conceder isenção de IPTU, isenção de ISS, num prazo de 5 anos se a empresa tiver 200 funcionários. Então, ele coloca condições para que o contribuinte preencha, né, para que ele possa, então, fazer jus ao benefício fiscal. Você tem que se instalar no Distrito Industrial, mas tem que manter 200 funcionários. Ok, atingir essas condições, preencher esses requisitos, vou ter o benefício concedido pelo Estado. Então, a isenção individual ela é autorizada por lei sempre, mas ela é concedida pelo despacho da autoridade competente, que irá, obviamente, verificar se eu implementei ou não as condições necessárias para aquele benefício. Perfeito? E vejam, essa isenção individual ela está sempre condicionada também a um prazo. Ela tem condições, mas ela tem um prazo certo e determinado. Por quê? Pelo próximo assunto. Uma vez concedida a isenção, pode ela ser revogada? Depende. Se for a isenção geral, sim, sempre poderá. E a individual? Não. Porque se eu tive que implementar determinadas condições e o Estado me concede um tempo, ora, então significa dizer que, na verdade, aquelas condições colocadas, enfim, pelo Estado e que eu cumpri, me geraram direito adquirido. Tranquilo? Beleza? Então, podemos resumir que nós temos a isenção pura e simples, sem nenhuma condição, sem nenhum critério. A isenção condicionada, que é por prazo certo. A isenção geral, que é essa que a lei concede automaticamente. E a isenção individual, que é aquela isenção, como no caso lá da enchente, que eu tenho que comprovar que eu recebi ou que eu cumpri aqueles requisitos colocados em lei. Perfeito? Então, isenção geral ou individual, isenção pura e simples, que é aquela que não exige o implemento de nenhuma condição, e a isenção condicionada por prazo certo, que é essa que exige o implemento de uma condição, o exemplo da indústria, da empresa que vai se instalar em um município e recebe a isenção dos tributos municipais por determinado período. Beleza? A isenção pura e simples sempre poderá ser revogada. A isenção condicionada não, porque ela gera um direito adquirido ao contribuinte. Perfeito? Anistia, gente. Bom, a anistia, ela é vamos dizer assim, a dispensa do pagamento da penalidade pecuniária. Ela afasta as infrações e as suas consequências. Então, diferentemente da isenção, que é o afastamento do pagamento do tributo, a anistia é o afastamento do pagamento da penalidade pecuniária. Perfeito? Essa anistia, gente, ela tem efeito prospectivo, como no caso da isenção? Ora, não, né? Afinal de contas, se eu anistiar, perdoar as infrações a partir da vigência da lei,
eu vou estar motivando a ocorrência de infrações. Então, na verdade, a anistia, ela atinge fatos pretéritos, né? Fatos que já ocorreram, todavia que a multa ainda não foi implementada. E vejam que isso é um detalhe bastante importante. Se a anistia é a exclusão do crédito tributário, ela está compreendida entre o momento da ocorrência de uma infração até o lançamento dessa penalidade pecuniária. Se o Estado já me autuou, já lançou essa penalidade pecuniária, eu falo em anistia? Não. Por quê? Ora, porque o crédito já vai estar constituído. E a exclusão é exatamente um impedimento da constituição deste crédito. Como assim, Vanessa? Ora, eu tenho, por exemplo, um imóvel que eu não averbei uma reforma que eu fiz. Deveria ter averbado para que o IPTU tivesse uma base de cálculo correta. Não averbei, estou em uma situação irregular, mas o município ainda não descobriu isso. E de repente ele publica uma lei anistiadora. Se eu fizer uso desta lei anistiadora, eu sei que eu vou poder falar para o município: olha, estou em situação irregular, meu imóvel está em situação irregular, quero regularizar. E neste momento, o município vai perdoar, vai me dispensar do pagamento da multa por não ter regularizado anteriormente. Todavia, se ele já tiver me multado, fatalmente eu não vou poder me beneficiar dessa lei de anistia. Tranquilo? Ok? Então, efeitos retroativos e ainda respeitado esse limite até a constituição desse crédito, que é a multa tributária. Beleza? E aí vocês vão acompanhar aí pelo material que a isenção, a anistia também pode ser concedida de forma geral, né? Sem, de alguma forma, delimitar contribuintes ou delimitar tributos, mas também o CTN prevê que ela pode ser concedida de forma limitada a uma espécie tributária, limitada a um montante de valor, limitada à situação econômica do sujeito, né? Limitada a uma região. E aí vale lembrar, inclusive, que eu não falei atrás, mas a isenção também pode estar limitada a uma região, tá bom, gente? Vai de encontro ao princípio da uniformidade geográfica, porque sempre que houver uma justificativa social, equilíbrio social de regiões, é possível tanto que a isenção quanto que a anistia sejam concedidas somente para uma região. Perfeito? Então, no que se refere à anistia, ou pode ser geral ou limitada por alguns critérios estabelecidos ali no CTN. Tá ok? E a anistia, Vanessa, ela gera direito adquirido? Não, a anistia não gera direito adquirido. Nós vimos lá que a isenção ela pode ser geral individual, pura e simples ou condicionada, que a pura e simples pode ser revogada, mas a condicionada gera direito adquirido, lembram disso? A anistia não gera direito adquirido em nenhuma situação. Ok, pessoal? Então, acho que é isso, só uma abordagem mais superficial e mais rápida, né, para que vocês possam acompanhar. Se houver qualquer dúvida, eu continuo à disposição de vocês. E novamente espero que todos estejam bem e desejo aí um ótimo dia para vocês, viu? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.